Ô Bruno, justamente nesse sentido, né, de desestimular os investimentos, de repente a gente ter fuga de capital, de ter mecanismos de quem ganha mais dinheiro se protegendo, inclusive, dessa questão. O que isso pode trazer de efeito na Bolsa, né, no apetite dos investidores? O que isso pode trazer, inclusive, nos fluxos de capitais aqui para o país? A gente pode ter algum tipo de movimento mais complicado, né? Por mais que a gente esteja vivendo um momento ali até um pouco melhor na Bolsa Brasileira, algo mais pontual ali, mas estruturalmente a gente pode ter um cenário um pouco mais complicado para os investidores? Bom, vamos lá. Eu acho que, sinceramente, o preço, tanto é que a gente vê a Bolsa hoje, estou abrindo aqui a hora enquanto a gente está falando aqui, nós vemos a Bolsa subindo, o dólar subindo e juros futuros subindo. Quando acontece isso, a gente fala que alguma coisa, alguém está mentindo, né? Mas a Bolsa brasileira ela foi a pior do mundo em 2024. Então nós estamos, ainda em dólar, uma Bolsa extremamente tecnicamente barata, que pode ficar ainda mais barata se continuarmos nessa sanha e nessa saga populista que a gente vem vivendo ao longo dos últimos tempos. Mas meu ponto aqui, Felipe, é que talvez a gente não veja fazer preço nesse ponto, porque a Bolsa brasileira realmente já está descontada frente aos seus principais pares internacionais. Mas é claro que na economia real, a dificuldade ela passa a ser uma verdade. Ou seja, quando você passa a tirar mais dinheiro da mão das empresas que produzem e daqueles que recebem esses dividendos também, naturalmente, se eles têm mais capacidade de investir, de tomar risco, de gerar, de criar uma empresa, de contratar pessoas, você vai ver uma diminuição da capacidade dessas empresas na ponta final. Ou você diminui a produção, ou a produtividade cai, algum tipo de ação deletéria, porque você está minando a capacidade de investimentos de uma parte da sociedade. E mais, você vai trazer maior capacidade de consumo para uma classe, e eu vou falar rapidamente sobre isso, que isso pode turbinar ainda mais o grande problema da queda da popularidade, que é a inflação. Eu gostaria de fazer um conceito geral aqui, Felipe. Eu, filosoficamente, eu sou contra os impostos. Estão falando aqui no chat que eu estou sendo contra porque eu vou ser taxado e tal. Bom, meu ponto aqui não é esse, eu tenho 2 pontos. Filosoficamente, o meu ponto nesse lado conceitual é que qualquer tomada da propriedade privada de terceiros sem o seu consentimento é caracterizado como roubo. Portanto, por que é que nós aceitamos que trilhões de reais sejam tirados da mão da população, independente da classe social, para centralizar na mão de poucos burocratas para eles determinarem para onde devem distribuir esse dinheiro e como devem distribuir esse dinheiro? Por que é que centraliza na mão de tão poucos? Porque aí, obviamente, quanto mais você controla o orçamento, mais você controla o poder. Eu não acredito em eficiência na centralização de trilhões de reais na mão de poucos burocratas. Então, por isso, eu acho que a tomada forçada, sem ser voluntária, de grande parte das empresas e das pessoas, é caracterizada como algo que pode ser tido como uma tomada forçada, graças ao monopólio da força desses burocratas. Você não tem para quem lutar. Então, dito isso, essa ineficiência, somada ao lado aqui filosófico da coisa, ela traduz numa queda da atividade econômica como um todo. E veja, corrigir a tabela do imposto de renda, eu sou altamente a favor, dado o meu posicionamento contra a imposição de impostos. Mas, para você não aumentar o déficit público, você vai precisar, sim ou sim, cortar na carne. Para você onerar uma parte da população importante que empreende, que emprega, que investe, por que você não corta na carne ao diminuir ministérios inúteis que tem no governo? Ao mandar um monte de funcionário que não precisaria estar lá, que se fosse a eficiência da atividade privada, eles não mais estariam dentro desse tipo de trabalho porque não há função. Por que não corta nas viagens? Por que não corta nos super salários? Por que não corta nas emendas parlamentares? Por que eles querem onerar quem produz? Porque se eles descentralizam e tiram o orçamento da mão deles, eles perdem o controle.